Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância da paz. Novamente, aqui encontramos a questão da herança da terra, a herança das promessas, que envolve promessas espirituais e promessas também físicas. Eles se deleitarão na abundância e na paz, coisa que muitas pessoas dariam tudo para ter e não têm, que é paz e felicidade. A paz e a felicidade é algo que nós não estamos ou não podemos estar dispostos a trocar por coisa alguma. O verso de número 11 também vai falar que os mansos herdarão a terra, herdarão essa promessa. Essa mesma palavra vai aparecer lá nos evangelhos quando Jesus fala sobre os mansos, os humildes. Eles herdarão a terra. Logo, nós vemos que o que está presente no Salmo de número 37 foi confirmado novamente pela palavra de Jesus. Ou seja, não é uma promessa apenas que está presente no Antigo Testamento. É uma promessa também que vale para nós aqui no Novo Testamento. Portanto, caso você ainda não está inundado desta paz, dessa alegria, dessa felicidade com Deus, eu convido hoje você a descansar em Deus, a confiar em Deus, a pegar as suas armas e colocar nas mãos do Senhor. Talvez boa parte desse momento de sofridão, de angústia, de dificuldade que você está passando é porque você ainda não conseguiu descansar e confiar em Deus, entregar tudo que você tem nas mãos do Senhor. Esse é um convite que Deus faz para você. Descanse. Tenha paz, entenda que Deus está no controle. Se der certo, amém, Deus está no controle. Se der errado, amém também. Por quê? Porque Deus está no controle. John Wesley, que foi um grande avivalista, um grande pastor, fundador do metodismo, ele estava viajando para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, para pregar na Inglaterra. Pregar nos Estados Unidos, né, melhor dizendo. E durante a viagem, ele veio uma tempestade em alto mar e o barco quase naufragou. E no seu histórico, ele conta que ele ficou com muito medo e se desesperançou, entrou em desesperança e ficou com medo, muito medo. Naquele momento que ele ficou com medo, ele olha para um grupo de irmãos que estavam cantando, adorando a Deus, que eram chamados de irmãos moravianos. Os irmãos moravianos, naquela tempestade, glorificavam a Deus. E aí, quando Wesley perguntou, por que vocês estão tão calmos? Parece que nós vamos morrer. Ele disse, mas nós não confiamos em Deus? Os irmãos disseram, nós não estamos aqui na presença de Deus, Deus não tem um controle? Se for para morrer nessa situação, que Deus seja louvado nessa situação também. Aquele momento, ele escreveu uma frase bem interessante. Estou indo pregar aos meus irmãos da América, mas a minha alma, quem irá salvar? Porque ele percebeu que ele ainda não tinha essa paz de espírito que os irmãos moravianos tinham. Até que ele entendeu que, se ele confia em Deus, ele pode descansar, como diz a maioria dos salmos. A maioria dos salmos é um convite para mudança de posicionamento nas nossas emoções. Descansar em Deus. Descansar e confiar no Deus que nós dizemos crer nele, que nós dizemos que confiamos nele. Verso de número 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e enteçaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos do caminho. No caso, este ímpio que até então estava fazendo maldade apenas para as outras pessoas,
agora volta-se contra um justo, volta-se contra o homem de Deus, a mulher de Deus, e ele range os dentes, ele fica nervoso e ele maquina contra essa pessoa o mal. Mas Deus ri desse ímpio, por quê? Porque Deus sabe como será o seu fim. Deus sabe como será o fim do ímpio. Verso 15. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Você entendeu essa palavra? Eu vou ler novamente. Primeiro verso 15, falando que a maldade que o ímpio estava planejando contra o justo, ele não vai prosperar, pelo contrário, vai vir contra ele. Obviamente, Davi está falando aqui sobre a passagem de Ester e Mardoqueu, onde o algoz de Mardoqueu ele foi guilhotinado na mesma armadilha que ele preparou para Mardoqueu, que era o homem de Deus. Então essa é uma referência direta, quase que direta ao livro de Ester. E ele diz aqui um dos ápices de sabedoria mais bonitos, que eu gostaria que você colocasse no seu coração, que é o seguinte: mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Mais vale esse pouquinho que você tem em suas mãos do que as muitas fortunas do ímpio. Sabe isso que você não dá valor? Sabe isso que você desdenha? Sabe isso que você considera que é coisa pequena? Pois é, nas tuas mãos, se você for justo, vale muito mais do que as grandes riquezas das pessoas do mundo. Recentemente eu gosto muito aqui de ficar consumindo conteúdo aqui na internet, e esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito bonito. Era de um menino que estava preparando, a família preparando o aniversário para o pai que iria chegar do trabalho. E o menino estava segurando um bolo. O rapaz chega, todo sujo do trabalho, a parede da casa ainda por rebocar, e ele é recebido com uma festa de alegria. Sua esposa, seus filhos, cantando e felicitando o seu trabalho, felicitando o seu aniversário. A maioria das pessoas, aquela pessoa poderia ser um pobre. Ele é um pobre, ele é uma pessoa que não tem nada mais na vida. Só que ele é muito mais rico do que boa parte das pessoas ricas do Brasil. A Virgínia gostaria de ter o que aquela família tem, que é felicidade no casamento, que é amor aos filhos, que é prazer em tudo o que faz. Mas a riqueza dela só serve para potencializar a sua tristeza, porque embora tenha muito dinheiro, não consegue se realizar com nada. Tem um primeiro namorado, não dá certo. Pega um segundo, não dá certo. A fama não é suficiente. O dinheiro que tem não é o suficiente. Aí precisa entrar em casas de apostas para conseguir mais. E vai tentando, como uma bola de neve, alcançar algum tipo de êxtase emocional, quando, na verdade, todas as vezes que vai deitar o rosto no travesseiro, encontra-se apenas angústia e vontade de chorar. É evidente que aquela autoexposição mostra o quê? Uma infelicidade. Claro que eu estou usando o exemplo mais extremo que nós encontramos na sociedade, mas isso também reverbera em outros âmbitos, em outros ambientes. A palavra do Senhor nesse exato momento é um convite para você aprender a confiar em Deus e não esperar de Deus apenas o que Deus pode te dar. O carro novo, a casa própria, o perfume mais da moda, o relógio mais legal. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é paz de espírito. É você ter uma coisa que o dinheiro não compra. Se paz pudesse ser comprada com dinheiro, era fácil. A gente resolvia tranquilamente. A palavra do Senhor diz para não confiarmos a nossa vida naquilo que a traça e a ferrugem consomem. O texto continua dizendo: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos seus dias de fome se fartarão.
Essa palavra do verso de número 17, do verso 17 até o verso 19, é uma palavra bem interessante para que nós não sigamos os exemplos dos ímpios, porque eles terão seus braços quebrados. E o Senhor conhece os dias dos retos. O Senhor conhece os nossos dias. Não pense que o Senhor não está te vendo durante a sua vida, durante a sua caminhada. Deus está te vendo. E Deus sabe exatamente aquilo que você necessita. Deus não vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você tem necessidade para alcançar. Algumas pessoas, quando leem os salmos de uma maneira superficial, não conseguem entender essa ideia de que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. É a mesma coisa da criação dos seus filhos e dos seus netos. Você não dá o que ele quer, você dá o que ele necessita. Então, se você acha que você tem necessidade de um carro de luxo e de um iPhone 17, talvez Deus olhe de lá e diga assim, não é isso que você necessita nesse exato momento, não. Você precisa talvez de um pouquinho de paz, de tranquilidade, de esperança, de amor, de mansidão, que são coisas que geralmente não se compram muito com dinheiro, né? Verso de número 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumo se desaparecerão. Verso de número 20, mais uma vez, dizendo que os ímpios não prosperarão. Verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Novamente, mais uma vez, aparece aqui o elemento da terra, e nesse termo, novamente, aparece aquelas pessoas que serão tiradas. O verso 21, ele apresenta um ponto interessante que eu gostaria de comentar um pouco com mais tranquilidade com vocês aqui. O ímpio toma emprestado e não paga. O que significa isso? Não é que a pessoa pegou, por exemplo, esse celular emprestado e esqueceu de devolver. É que é uma prática muito comum de pessoas que são ímpias pegar emprestado para acumular riqueza e não devolve. Quer um exemplo? Pessoas que pedem para morar de favor na casa de alguém. Não lembro qual foi o jogador de futebol, mas ele tinha uma tia que estava passando por uma necessidade e ele tinha comprado várias casas e ela pediu para morar de favor numa casa. Aí ele falou assim, eu tenho uma casa na praia, pode morar lá. Ela morou na casa sem pagar o aluguel e depois ela entrou na justiça para tomar a casa do jogador. Aonde essa mulher se encaixa? Eu não estou dizendo se o jogador é bom ou é ruim. Eu estou fazendo referência ao texto do Salmo 21, do verso 21. Pega emprestado e não devolve, como forma de aumentar a riqueza. Isso vale para coisas grandes, como uma casa, mas vale para coisas pequenas também. Uma simples ferramenta que você toma emprestado, trabalha com ela, faz dinheiro com ela e não devolve, e deixa o seu vizinho necessitando a ponto dele precisar comprar outra ferramenta, você se encaixa dentro do verso 21, onde você está se tornando pessoa ímpia. E essas pessoas que assim o fazem na maldade, elas não alcançarão a promessa, não herdarão a terra, ou seja, não prosperarão. Verso de número 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Veja, os passos de um homem bom são confirmados no Senhor. E mesmo que essa pessoa caia, mesmo que você caia, mesmo que eu venha a cair, o Senhor nos sustenta. Aqui está dizendo que, mesmo que você tenha cometido alguma coisa de injustiça, o Senhor tem te sustentado com as suas mãos. Não digo que nós não vamos falhar. Eu posso vir a falhar, você também, Davi falhou. Mas Deus nos sustenta em todos os momentos, em cada instante, através dessa nossa confiança em Deus. E aí chega no verso de número 25, onde ele vai dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Compadece-se sempre e empresta, e de sua descendência é abençoada.
Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Parece que o verso de número 25, esse verso que nós falamos constantemente aqui, fala mais de uma confiança e de um otimismo de Davi do que necessariamente uma confirmação ipsis literis da realidade. O que significa isso? Significa que Davi está olhando para a realidade com o olho espiritual para o mundo do além, dizendo que no final o justo não prosperará, o ímpio não prosperará e o justo prosperará. E aí ele diz: fui moço e agora sou velho. Nessa ideia de velho é como se ele estivesse dizendo: no final dos meus dias eu pude ver toda a história da humanidade e vi aquela pessoa que serviu a Deus e aquela pessoa que não serviu a Deus. Verso de número 28, o texto continua dizendo: porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Mais uma vez isso aqui falando de terra, não é o terreno da sua avó, é a promessa do Senhor, é a Canaã, é a Nova Jerusalém, que nós temos a herdar. Então esse Salmo 37 é também uma mensagem a respeito da volta do Senhor, da possibilidade de nós sermos herdeiros dessa terra que Ele tem nos prometido também. Então não envolve apenas questões emocionais e econômicas presentes do dia atual. A boca do justo fala de sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. No coração de quem? Daquela pessoa que é reta, daquela pessoa que é justa. Os seus passos não revelarão. Esse verso de número 31 me lembra aquela passagem, aquela promessa que Deus fez, que Deus transformaria o coração de pedra em coração de carne e que Deus também colocaria dentro desse coração as leis do Senhor. E aqui me faz lembrar disso, que a lei do Senhor está colocada em nosso coração, no coração daquelas pessoas que amam fazer a bondade do Senhor. Verso de número 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Ou seja, Deus não vai deixar que isso aconteça. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Mais uma vez, você vai herdar a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Quando essas pessoas que são más forem tirados da terra, você vai ver onde está a presença de Deus e a face do Senhor neste exato momento. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. É aquilo que nós falamos sobre pessoas ímpias que ocuparam cargos de poder ou cargos econômicos. É como se eles foram tirados, como se uma mão tivesse pego essas pessoas e tirado essa pessoa daquela posição que ela estava. E o salmista disse: eu vi isso acontecer com meus olhos, pessoas que eram muito poderosas caírem em uma situação de vergonha e dor. Irmãos, a mesma coisa, só você olhar para o meio político, você vai ver isso cotidianamente, independente se você é de A ou de B, você vai ver pessoas que antes eram poderosas indo para as prisões, pessoas que estavam nas prisões saindo das prisões e com a possibilidade de voltar para lá, seus familiares sendo presos, enfim, uma loucura. Vida que eu não quero para mim. Eu não quero ter essa aparente felicidade que essas pessoas têm. Eu quero é paz e tranquilidade e felicidade e sossego. Como dizia o Tim Maia, eu quero sossego, eu quero paz, eu não quero seguir o caminho dessas pessoas que aparentemente são poderosas. E o texto diz: eu vi a mão do Senhor tirar e desraigar essas pessoas dessa terra. Verso 36. Mas passou e já não é. O tempo passou e essa pessoa que ocupava esse cargo já não ocupa mais. Procure-o. Procure você. Sabe aquela pessoa que antes fazia maldade? Procure, veja onde ela está. Não se pode encontrar. Verso 36. Não se pode encontrar. Procure. Cadê o Eike Batista hoje? Não que eu esteja desejando o mal para ele. Eu estou usando o exemplo dele como uma pessoa poderosa, uma das pessoas mais ricas do mundo. Aonde ele está? E o caso do Eike Batista é um caso mais singelo, porque através das suas más atividades, pessoas perderam muito dinheiro.
Porque não sei se vocês sabem, mas o Eike Batista era um dos responsáveis pelo caso do Petrolão. Lembra? O caso de corrupção que aconteceu no Brasil há algum tempo atrás? Quem estava encabeçando isso era o Eike Batista, com um grupo de político aí também. Continuando, verso 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Uma promessa para você e uma promessa para mim. Nota o homem sincero, nota o homem que ouve a Deus, nota o homem que acredita no Senhor. O seu futuro será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruição, e as relíquias dos ímpios todos perecerão. Verso 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Essa palavra é para você que se perguntou, talvez nessa semana, nesse mês ou nesse ano: Senhor, eu faço as coisas certas e as coisas não estão dando certo. Calma o seu coração. Deus ainda continuará no controle, Deus ainda está no controle, Deus te ajudará e Deus te livrará. Não venda a sua integridade por causa de prazeres momentâneos. Não venda a tua integridade por causa de coisas e de elementos presentes nesta terra. Mais tem o Senhor para nos dar do que o inimigo para nos tirar. O Senhor está contigo mesmo quando você acha que te falta alguma coisa. Mesmo quando você acha que está sozinho, o Senhor está com você. Está com os retos, está com aquele que buscam a sua palavra. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs que nos acompanharam até esse exato momento nesta plataforma. Obrigado, Deus, pela ministração da tua palavra e que hoje podemos ouvir a tua voz, sentir a tua presença e clamar, Senhor Deus, pela tua justiça. Obrigado, Senhor Deus, porque o texto de hoje falou sobre promessas. Falou que o Senhor cuida de nós quando ninguém mais tem o poder de cuidar. O Senhor nos ajuda quando ninguém mais pode nos ajudar. O Senhor nos sustenta quando ninguém mais pode nos sustentar. Por isso, Deus, te agradecemos e te louvamos. E diremos, Pai, reine sobre nós, fale conosco de uma maneira poderosa e que teu nome seja sempre exaltado através de nossas vidas, em nossas vidas. Oramos, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs que estão neste exato momento, necessitando de uma resposta do Senhor. Que o Senhor venha com auxílio, sabedoria e paz para lhes ajudar em todo momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.